O envolvimento que essas cidades têm ao redor de Novo Hamburgo é fantástico. Então, nós temos que aproveitar tudo de bom que tem em Campo Bom, Estância Velha, Nova Petrópolis. Os bons exemplos devem ser seguidos, assim como eles copiam coisas nossas também, já copiaram. Mas no mundo nada se cria, tudo se copia. Isso aí. Ivan, tua audiência hoje está bombando, que eu estou sabendo. Vamos lá, Moisés está vários grupos, Moisés do Carro 10. Até Moisés do Carro 10. Motivado. Bom, o que eu quero trazer, e aí eu vou pedir que coloque o flyer aí enquanto eu vou comentando. Flyer, que bonito. Flyer. Não, o folder, né? Dá para traduzir isso. Vamos falar em português aqui para o pessoal. As letrinhas estão pequenas, tu vai ter que falar. Vou falar aqui. Assim, ó, pessoal, o grupo Os Mais Motivados, do qual eu e o Fernando Rodenbusch fazemos parte, e criado pelo nosso motivado aí, o Moisés, lá do Carro 10, juntamente com a BEF, a Imaginação, Inspiração, Motivação, nós estamos trazendo uma palestra beneficente de nada menos, nada mais do que ele, o nosso motivado e motivador Daniel Miller. Tá? Para que isso? Olha, nós temos que ajudar a BEF a fazer uma reforma num prédio deles lá na Santo Afonso. Tá? E atualmente a ação Encontro, são crianças que estão lá, jovens, atende 40 crianças em reforço escolar com a finalidade de incluí-las no processo regular de aprendizagem, minimizando suas dificuldades e valorizando suas potencialidades. As crianças recebem café da manhã, almoço e muita atenção. Na parte da tarde, atende 40 adolescentes e jovens através de oficinas de horta, reforço escolar, capoeira, informática, artesanato e noções de panificação. Então, dia 3 de agosto agora, semana que vem, tá, no Salão de Atos da Fevale, o convite é R$ 35,00, tá? Nós vamos ter a palestra Os 4 Pilares para Despertar a Motivação que Existe Dentro de Você. Como vencer na vida de maneira simples e prática, através de sua automotivação, com o nosso querido Daniel Miller aí. Aí, onde nós temos vários patrocinadores aí, Indústria Calçados Gonçalves, Carro 10, Instituto Cada Vez Melhor, Exatos Contabilidade, Cicobi Ecocred, JS Joalheria e Ótica Schaeffler, Hotel, Estação Gráfica, Cigan, 20 English, Armazém Natural, né? São todos os nossos patrocinadores e apoiadores aí, que nós teremos então dia 30. A renda toda, tá, será destinada para a reforma do prédio Ação Encontro na Vila Palmeira, em Novo Hamburgo. Então vamos lá, vamos prestigiar, vamos ajudar, né, que essas crianças, esses jovens merecem, São a BEF 40 merece. crianças. São 40 crianças e 40 jovens e adolescentes que são vamos dizer assim, acompanhados lá nessa casa, e eles recebem todo o reforço necessário, né, o contraturno, e eles têm a BEF tem um envolvimento social muito grande. Que trabalho espetacular. Trabalho espetacular. Quem quiser maiores informações, pode acessar o próprio site da ABF, www.abf.org.br, e quem quiser convite, pode se dirigir a um desses patrocinadores ou apoiadores, e principalmente no Carro 10, ali na 1º de março, tá? Ao lado, e tem uma loja ao lado e uma em frente ao Atacadão Supermercados. Vai lá, procura o Moisés do Carro 10, que ele tem os convites, né? E também pode me procurar, os conhecidos, pode me mandar o WhatsApp ou por Facebook, que eu também vou ter os convites para distribuir a R$ 35,00, dia 3, e vamos lotar aquele Salão de Atos da Fevale, dia 3, com o Daniel Miller. Eu quero me solidarizar com o Daniel Miller, né? Esse rapaz aí também. Eu vou dizer esse rapaz totalmente porque eu sou um mais velho que gratuitamente ele está fazendo isso. Ele esse está fazendo uma doação da palestra dele. Ele está cada vez melhor. Um abraço para o Daniel Miller, que tem um trabalho fantástico de liderança. E como falta liderança nesse nosso país. Tarcísio, tu não acha que a liderança desse país poderia ser melhor se nós tivéssemos líderes melhores?
É um tema muito complicado, um tema muito complexo, porque isso implica num julgamento. Eu não gostaria de fazer um julgamento desse tipo. Eu acho que o Brasil é um país que paga o preço da sua formação histórica. Toda nação não é o que é hoje. Toda nação é o que ela foi se fazendo ao longo do tempo. O Brasil é um país muito, vamos dizer assim, na verdade, nós não tivemos uma formação histórica semelhante a outras nações em que o caráter da nação foi mais forjado a ferro, fogo e sangue, né? Com guerras, enfim. Nós tivemos uma nação que sempre foi muito manejada pelos interesses e tal, daqueles que dominam o país desde o seu descobrimento. E isso até gerou umas coisas esquisitas, né? Porque daqui a pouco é setembro, 20 de setembro, e nós vamos estar comemorando a Revolução Farroupilha, que, como diz um jornalista de Porto Alegre, é uma derrota que nós achamos que foi empate, mas que, enfim... uma derrota que foi empate. Mas que nós festejamos como se tivesse sido uma vitória. De orgulho, né? Como se tivesse sido uma vitória. Então, é curioso, assim, é isso. Então, eu acho que o país é isso, ele é resultado da sua formação histórica. Se nós não temos hoje partidos mais consistentes, se nós não temos hoje lideranças de maior estatura, isso se deve vamos dizer assim, às mazelas próprias de um país que nunca se encontrou efetivamente consigo mesmo. Essa que é a pura verdade, assim. E que nunca conseguiu usufruir de um período mais longo de democracia. Tu sempre tem um golpe no meio da parada, entende? Ou é uma ditadura, ou é um suicídio, ou é um impeachment forjado, sempre tem um golpe no meio da parada. E isso é muito, vamos dizer assim, eu acho que isso é muito uma marca deste país que, vamos dizer assim, que tem muita dificuldade para se resolver, o que é uma pena, porque o Brasil, pela sua potência, pelo seu tamanho, pela sua pelos seus recursos naturais, teria naturalmente a condição vamos dizer assim, de se situar entre as nações desenvolvidas do mundo. Mas não, nós não conseguimos fazer isso, nós não conseguimos acabar com a pobreza. Até a China acabou com a pobreza, com aquele 1,5 bilhão de habitantes lá. Não dizem os visitantes que vão à China que tu não encontra essa pobreza dolorida que nós temos aqui no Brasil. Bom, eles com muito menos recursos naturais fizeram isso. Eu vou cutucar um pouquinho mais o Tarcísio ainda em relação à liderança e deixo aberto também, porque eu sei que o Fink também já participou. Não tenho conhecimento do Ivan, tá, Ivan? Mas do Fink eu sei. De grupos de jovens, por exemplo, as igrejas eram grandes formadoras de grupos de jovens líderes. E, de uma certa forma, tu vens desse segmento, digamos assim como eu me acho também que vim de dentro desse segmento. Mas vamos dizer, digamos assim, no meu caso foi uma coisa bem inicial, mas às vezes é isso que conta na vida da gente, mas consequentemente porque depois tu vai desenvolvendo, mas às vezes é aquela espoleta inicial, assim, que te conduz para um caminho, vamos dizer assim, mais engajado socialmente, né? Para mim foi isso também, quer dizer, na verdade, esse questionamento sobre a pergunta que me fez buscar uma resposta que me fez tornar um ativista político foi essa. Como é possível que num país com tanta terra, milhões não tenham um 10 por 30 para fazer sua casa? É verdade. Isso é uma coisa inexplicável, entende? É inexplicável que num país tão gigantesco, olha, às vezes as pessoas podem não andar, mas a gente anda. Vai andar por esse estado do Rio Grande do Sul e ver o que tem de terra. E ver se tem como justificar que, por exemplo, aqui em Novo Hamburgo, tenha 15 mil famílias que vivem em subhabitação sem ser proprietários de um terreninho de 10 por 30. Entendeu? Vai explicar isso como nesse mundo? Entende? Então,
Essa é a pergunta que, na verdade, me fez despertar para inquietação que me fez me tornar um militante político. Eu acho que essa questão é uma questão que tem que ser respondida pelo país. Um país não pode tratar desse jeito seu povo, né, seus filhos, porque essa gente toda é gente nossa. Essa gente toda é gente nossa. Enfim, que grupos de jovens e grupos estudantis, né? Eu vejo que isso que vocês estão falando aí, que o Tarcísio falou e tu falou também das lideranças através das igrejas, isso é uma parte do processo. As grandes lideranças no Brasil foram abafadas pelo processo da Revolução Brasileira a partir dos anos 60. Né? O movimento estudantil, que era a grande mola propulsora das lideranças do Brasil inteiro. Verdade. Né? Isso vinha de todas as cidades do Brasil inteiro ali, porque liderança não se forma. Não, isso nasce pronto. Isso é como um jogador de futebol. Quem é líder é líder. Ele pode se aperfeiçoar, mas tu não forma um líder. Tu não adianta tu pegar uma criança e dizer tu vai ser um líder. E daí oferecer para ele tudo que é curso, que é palestra, tudo que é possibilidade de ele ser um líder. Não, ele não vai ser um líder. Ele vai ser um líder se ele é um líder. A criança vai ser... Não dá para dizer que todas as crianças vão ser líder. Não, um líder estudantil. Isso ninguém forma, ele já vem pronto. Ele se aperfeiçoa. Então, ali surgiam as grandes lideranças. E hoje eu vejo os movimentos estudantis aí atrelados a partidos políticos. Né? Hoje faz-se muito mais política partidária dentro do movimento estudantil do que o próprio movimento estudantil. Na nossa época, aqui em Novo Hamburgo, estava no estatuto que era proibido ter ficha em partido. Quem era dirigente estudantil não podia ter ficha em partido. Né? Isso não existe mais? Não, claro que não. Legalmente não pode mais. Hoje, se tirar os partidos políticos do movimento estudantil, acaba com o movimento estudantil. Né? Porque eles são... E aí os verdadeiros líderes, que nasceram líderes e que têm vontade de formar uma liderança, de demonstrar uma liderança, de fazer uma liderança dentro da questão do movimento estudantil, acaba se retraindo porque não quer se filiar a um partido. Ele não quer ficar atrelado a um partido. Ele não quer ficar debatendo questões políticas dentro do movimento estudantil. Se bem que a política, eu vou repetir, a política é saudável, desde que sabemos fazê-la. A política é como a matemática, isso todos os dias está na nossa vida. Mas não dá para misturar, Ivan. Só que não pode misturar. Movimento estudantil tem que ser tratado do movimento estudantil. O movimento estudantil o problema é o aparelhamento, e não só do movimento estudantil, é o aparelhamento da igreja, é o aparelhamento do movimento estudantil, é o aparelhamento do sindicato, é o aparelhamento de tudo. Tudo se torna aparelho político. E aí, quando um ou outro partido não está no comando de um sindicato, do movimento estudantil, aquilo perde interesse para aqueles partidos políticos, perde interesse para administrações públicas, porque não tem a liderança, não foram eles que criaram, não são eles que estão na liderança. E assim é o movimento sindical. Mas eu só acho que essa análise não é muito assim. Hoje, por exemplo, no movimento estudantil, a presença de partidos políticos, claro que eu estou falando aqui do movimento estudantil mais o nacional, aquele que efetivamente movimenta, é muito pequena. Nós temos hoje um fracionamento, inclusive essa é uma situação bastante nova no Brasil, em que tu não tem mais o comando central. Mas hoje o partido político está patrocinando as chapas para concorrerem dentro de DCE, dentro de DEAs. Tem isso, mas tem muitas chapas que não tem nenhum vínculo com o partido político. E não vencem, porque não tem condições. Não, até vencem. Não levam. Mas eu não acho que esse seja o problema. Eu acho que essa questão... Os partidos políticos, eles são necessários na sociedade. Sem isso, tu não organiza o processo democrático. Não pode misturar, como disse o Tu não organiza. E é mais ou menos natural que alguém que começa a crescer politicamente, alguém que começa a ter uma consciência, ele busque um passo seguinte. E efetivamente, vamos dizer assim, o movimento estudantil enquanto tal, ele é muito limitado, até porque ele só fornece
o tempo. Tu só tem, como movimento estudantil secundarista, é 3 anos. Quer dizer, 3 anos depois o sujeito foi embora. Não, aí ele vai para a universidade. Aí, sim, mas daí é mais. Aí mais 4, 5 anos, por aí. Quer dizer, isso é um tempo relativamente curto e, naturalmente, o sujeito olha para frente e diz, não, daqui a pouco isso aqui encerra. E aí eu vou tentar um outro tipo de espaço. Mas é uma liderança que tem uma perspectiva política diferente. Mas isso não há problema. Não é problema ter perspectiva política nenhuma, não há crime, não é problema, não é contra a lei, não. Mas eu digo assim, isso acaba retraindo quem não quer se atrelar a um movimento político, quem não quer se atrelar a um determinado partido para continuar sendo um líder. Conheço várias pessoas que estudaram comigo. Eu vi assim, ó, Ivan. Se retraiu. Eu vi muito isso. Poxa, mas olha lá, o partido tal está fazendo campanha, buscando aluno em casa para vir votar aqui e tal, está financiando. Quer dizer, os caras acabam se retraindo. Não vou me misturar nisso aí, porque para mim é tudo aqui igual. Em Novo Hamburgo foi muito visível. Mas daí não é um líder. Se fosse um líder de verdade, ou um projeto de líder, ele provavelmente ele não teria, não recuaria diante do primeiro obstáculo. Político. Não, o cara que é pau-ferro não recua no primeiro obstáculo. Ele vai abrindo o caminho. Eu vim assim. Ele vai descortinando. E ainda tem o líder do bem e o líder do mal. Nós tínhamos vários aí, o Silvio Grumenau, o irmão dele, o Dejair, enfim, todo esse pessoal passou pelo... Aí o Fischer do cartório, o Nilo Corteletti, isso tudo veio do movimento estudantil. Eu me lembro que tinha uma organização na cidade do movimento estudantil, né, os secundaristas, que era a UGES, né, pertencendo à UGES, né, daí ia o Estado, né? Daí era o NH pertencendo à UGES, que era estadual. E lá nós já tínhamos cargos também de vice-diretores lá na UGES, que já pertencia à cidade de Novo Hamburgo, os cargos, né, pelas lideranças que aqui já tinha, né. Então, era lá na Ipiranga, era uma baita uma casa estudante lá. Ali é o UE hoje. Era uma... A UE aparelhado. Prédio. Não precisa dizer mais nada. Porque hoje é... MR8. Hoje, na verdade, no movimento estudantil secundarista, ou no movimento estudantil gaúcho, vou dizer mais, tem a União Estadual de Estudantes Oficial... O PT e o PCdoB tem a União Estudante aparelhadores de sindicatos e de liderança estudantil, de movimentos estudantis do Brasil. Méritos desses partidos que consegue agregar. Eu não vejo nada de ruim. Tem a UE Livre também, a União Estadual de Estudantes Livre. E essa, inclusive, é a que é, vamos dizer assim, reconhecida hoje pela UNE, como sendo a representante do movimento estudantil gaúcho. Mas eu acho, tudo isso é processo. Na verdade, o que a gente precisa é de tempo. Uma nação, ela precisa de tempo para poder se constituir. Se nós, por exemplo, eu quero dizer assim, claro que ninguém pode conviver com a corrupção. Mas a destruição de lideranças, por exemplo, que está ocorrendo no Brasil nesse momento, vai ser muito difícil de repor. Vai ser muito difícil de repor. Um líder reconhecido pela nação e tal, ele leva muito tempo para ser construído. E nós vamos, no final dessa pegada aí, e de forma justa ou injusta, porque, na verdade, Caixa 2 é uma coisa institucionalizada na política. Não deveria. Né? Não deveria, mas é institucionalizada. É imoral. Foi, vamos dizer assim, foi tolerada por muito tempo. E nós chegaremos no final desse processo, provavelmente, com muito poucas lideranças capazes de organizar um projeto nacional. Mas eu puxei esse assunto porque nós temos uma grande liderança de pessoas aqui, ó, no celular. Qualquer pessoa, né, de repente hoje, depende a sua criatividade, o que ele colocar aqui, isso viraliza e o cara se torna um líder do dia para a noite, né? E desaparece também do dia para a noite. Desaparece do dia para a noite também, né? Porque isso não é um líder, isso é apenas alguém que apareceu, produto desse tempo. Agora eu digo assim, um líder que carregue um significado,
sim. Isso leva tempo para criar. Leva tempo para criar. É uma construção, né? É uma construção longa. Eu quero perguntar para vocês, nós estamos chegando já ao final do programa, se amanhã vocês vão abastecer o seu veículo ou não. Eu não tenho dinheiro para abastecer. Mas eu vou abastecer. Com as redes sociais estão pedindo para nós... Sem 13º, como é que eu vou abastecer? Eu ainda não recebi. Eu recebi... Hoje nós estamos no mês 7, a 7ª parcela do 13º do ano passado. Como é que querem que eu abasteça? De que forma querem que eu abasteça o meu carro? Tá difícil, complicado. Aí o Estado não tem gasolina, aí o Ivan tem que ir com o carro dele lá fazer uma intimação porque não tem gasolina para botar na viatura. Então tu nem está preocupado com o que colocar. Não, para mim, indiretamente eu vou participar, porque eu não tenho dinheiro para abastecer, eu não vou abastecer meu carro. Infelizmente. Que coisa horrível. Mas é uma coisa desse país também, porque, olha só, o que falaram é de que o reajuste é de 41 centavos, o impacto é de 41 centavos no litro. Bom, teve muito posto que levou 70 centavos, 80 centavos. Tem paciência, tia. Os caras... tem paciência também. Tem muitos postos de combustível que não vai chegar a 41 centavos, dependendo da distância e dos valores que eles pagam lá na distribuidora. Tem postos que não vai chegar a 40 centavos. Sim, porque a distribuidora aqui, por exemplo, de Porto Alegre, de Canoas, é aqui, exatamente. 30 quilômetros. E aí já aumentaram 41 para cima, né? Como disse o Tarcísio, já chegou a 70, tem uns aí que chegaram a 70. Agora não justifica isso. Os municípios mais distantes vão ser muito mais do que 40. A média é isso. Isso é a média. Essa é a média. Né? Tem município que vai chegar a quase Mas, 5 Ivan, reais eu quero te dizer que esse valor, ele vai ajudar a pagar o teu 13º. Vai. Tá? Porque o Estado também arrecada 30% desse valor, vai para o Estado. Agora o senhor, como deputado estadual, vai para o Estado. Da oposição, o senhor olha para mim e o senhor diz, olhando meus olhos, o senhor acredita nisso? Vai ser repassado isso para pagar meu... Isso vai depender da luta dos servidores. Mas o servidor, quando vai lá, toma gás na eu quero dizer para ti, Ivan, eu quero dizer para os ouvintes, quero dizer para os telespectadores, que o salário dos servidores só não é pago por uma decisão política do governo. Eu vou dar um dado aqui. Mas é só acompanhando no site da transparência. Eu vou dar um dado aqui. Eu estava até agora em Dois Irmãos apresentando lá o debate sobre a crise do Estado, a Lei Candir, o regime de recuperação fiscal. E aí eu chamei a atenção dos vereadores lá em Dois Irmãos. No ano passado, o Estado teve um déficit da ordem de 150 milhões. 150 milhões para um Estado que arrecada 60 bilhões é nada, literalmente nada. Bom, o Estado já teve em anos anteriores déficit de 1 bilhão e 400, 1 bilhão e 500 e pagou os salários em dia. Porque o governo só não pagou os salários em dia porque a diferença entre a receita e a despesa do governo foi de 150 milhões. Só não pagou os salários em dia porque não quis. Não quis e porque não priorizou o pagamento dos salários dos servidores. É uma tática, né? É uma tática. Infelizmente a RBS nunca vai divulgar isso, né? Mas isso deve ser dito. Quer dizer, os servidores do Estado não estão recebendo em dia e a população sofre por isso. Né? Não é só o não receber em dia, eu levo adiante a falta de investimento na educação, na saúde e na segurança, nos 3 pilares básicos. Sim, o que aconteceu na delegacia aqui em Novo Hamburgo hoje, essa semana? Ontem já deu motim e aquela coisa, e teve que se conter. Hoje tem uma tentativa na DPPA de São Leopoldo, se conteve. Poucos policiais, muitos presos. Hoje já o sindicato se reuniu ali na DPPA de Novo Hamburgo, conversou com o nosso delegado regional, nosso diretor regional, sobre esses assuntos de entrar mais presos. Estamos com 24 presos dentro de uma cela da DPPA, onde cabe 9, 10 e assim por diante, né? Infelizmente, é um descaso total com a segurança pública. Eu quero lembrar, sem segurança pública você não sai de casa para ir no médico, ponto final, estudar. Ponto final. Não sai de casa para ir no médico, não sai de casa para estudar, para trabalhar, para passear, para nada. E só pedindo mais uma vez colocar o flyer aí, no meu ponto final, aquele segundinho, atenção à técnica, aquele segundinho no flyer aí,
para nós relembrarmos, dia 3 de agosto, então, Daniel Miller, no Salão de Atos da Fevale, por R$ 35,00 o ingresso, e para nós ajudarmos a ABEF. Meu ponto final é isso aí. Um abraço a todos os motivados. Teu ponto final, o Grêmio está ganhando, está perdendo? Não sei, não consegui acessar, a internet aqui está fora. Está agoniado. Teu ponto final, filho. Bem, eu quero dizer que realmente eu não sei o que está acontecendo em Novo Hamburgo, que a prefeita não fala, o vice não fala, o secretário não fala, a saúde está um caos. Não sei. Eu acho que é tática, ou a imprensa não vai lá entrevistar eles, não se ouve entrevista. O que está acontecendo na saúde, que está um caos na cidade, a segurança está um caos na cidade, né? E não tem movimentação política desse governo, nenhuma. Né? Então, nós temos que, de repente, achar um jeito de poder ajudar. Não sei o que a gente poderia fazer, né? Mas eu, como não sou do governo, meu papel aqui é apontar mesmo o que está acontecendo. E eu quero mandar um abraço nesse segundo que me resta aqui para o André, meu irmão, que assiste nosso programa lá em Miami, está aqui em Novo Hamburgo hoje. Opa, um abraço para ele, então. Ele assiste lá, me falou isso hoje, fui buscar ele no aeroporto, foi bem legal. Ele sabe a história dos programas, tudo aqui. E ele está aí hoje junto com meus pais, aí, o seu Plínio e a dona Lira, né, fazendo uma visita na cidade de Novo Hamburgo. Através da bancada e através do nosso diretor, Rodrigo Stephan, eu quero dizer que é uma honra para nós, nesta bancada, estarmos hoje com o aniversariante, Tarcísio Zimmermann, hoje deputado que está junto conosco nessa bancada já, eu acho que mais de ano, né, Tarcísio? Já está fazendo quase um ano aí. E hoje está de aniversário e está aqui junto com a gente, né? Para nós é uma honra muito grande, Tarcísio. Obrigado, Fernando, mas na verdade, eu tive uma agenda intensa hoje, eu estava dizendo que eu saí às 7 horas da manhã de casa e vou chegar às 10 horas da noite, 10h30. Mas, enfim, a gente escolhe os caminhos e a gente, vamos dizer assim, respeita os ritmos. Na verdade, eu quero agradecer esse cumprimento e eu vou deixar aqui uma mensagem para os colonos e para os motoristas. Né? Amanhã é o dia do colono. Os agricultores são muito importantes neste país, a agricultura familiar aqui do Rio Grande do Sul é um portento em termos de produção, de produtividade. Eu hoje estive em Montenegro debatendo lá com os citricultores a produção orgânica, né? Lá em Montenegro tem a Eco Citrus e a gente discutia lá que o nosso diferencial aqui no Rio Grande do Sul poderia ser, e é uma pena que a gente não tenha um estímulo forte para isso, para que a gente fosse efetivamente o grande local da produção orgânica, diferentemente de outros estados onde a produção é muito industrial, é muito em grandes propriedades. Aqui a produção, ainda muita da nossa agricultura é em agricultura familiar, que poderia ser produção orgânica. Então, quero desejar aí ou cumprimentar todos os colonos e cumprimentar também todos os motoristas e dizer a eles que eu fui o autor original da lei que regulamentou a profissão dos motoristas. Mas olha aí. E lembrando que Lomba Grande fica bem pertinho daqui, né? No outro lado. Olha aqui, gente. Dançando, inscrições encerrando. Estamos chegando ao final aqui, para não brilhar isso. Dançando, Mostra de Dança Cidade de Novo Hamburgo. 29 anos e esse ano acontecendo na Sociedade Aliança de Novo Hamburgo, sem apoio da administração municipal neste ano. Então, dançando com mais de 800 bailarinos, inicia dentro de 15 dias na nossa cidade. Estamos chegando ao final do nosso programa. Amanhã tem São Leopoldo Fest e vamos estar lá com os Jogos Germânicos. Não saia daí, mais uma grande atração aqui na sua Vale TV. Descobriu quanto é que terminou o jogo? 1-1. 1-1. Empatamos, gente. Não terminou ainda. Não terminou ainda? Não terminou ainda? Não. Então vai virar. Ele está dizendo que já terminou. Vai virar. 10 horas, claro. Começou Tá às 8. bom. Estação Hamburgo fica por aqui. Não saia daí, mais uma grande atração a partir de agora.